Bom dia, pessoal. Então, nessa videoaula nós veremos o conjunto sequência, certo? Dando seguimento aí, a gente viu primeiro o conjunto primeiro na videoaula anterior e agora nós veremos o conjunto sequência. Isso nós estamos aqui no contexto de análise sintática descendente da disciplina de compiladores. Bom, então para a gente começar essa videoaula, a gente vai motivar primeiro a necessidade da definição desse conjunto sequência, certo? Então, nesse exemplo, nós temos uma rápida gramática aqui, que é representada pelo símbolo inicial S, e nós temos um corpo aqui que é A, C e E, tudo maiúsculo, certo? Então, quando a gente for fazer a implementação, né, e uma forma de se implementar um reconhecedor para essa gramática é transformar cada não terminal em uma função aí escrita em C, por exemplo, ou na linguagem que vocês preferirem, e dentro dessa função, a gente vai ter um switch que vai olhar para o token de entrada, certo? Para aquele token que está lá no buffer, né? Então, esse switch, em função do valor do token, vai tomar uma decisão do que fazer. Então, por exemplo, se a gente estiver implementando a função A, nesse switch nós teremos um case para esse corpo do A, e nesse caso a nossa decisão é de consumir esse A, e depois nós temos um outro corpo que é o B, então nós teremos um case B, se o que tiver na entrada for um B, a gente consome ele, certo? E depois, bom, quebra aqui para que a gente possa analisar. A questão é, bom, eu tenho aqui na minha gramática uma produção A que leva para vazio. Como que eu capturo a situação do A que leva para vazio, certo? Então, o que eu vou colocar? Porque o vazio é nada, eu não tenho nada para colocar aqui. Não tem como colocar a ausência de tokens, né, aqui no nosso switch case. Então, para a gente detectar essa situação do A que leva para vazio e implementar essa situação manualmente, assim, através desse código aqui, a gente precisa calcular o que vem depois do A. A gente precisa saber o que vem depois do A, e para a gente saber o que vem depois desse A aqui, a gente precisa olhar para o corpo onde esse A aparece. E quando a gente olha para o corpo onde esse A aparece, que nesse caso é esse que eu estou selecionando, a gente vê que tem um C depois. Então, o que vem depois desse A é o conjunto primeiro do CE, certo? A gente diz conjunto primeiro do CE porque o C pode derivar para vazio, que é o caso aqui. Então, por isso que a gente precisa calcular, então, o conjunto primeiro do CE, certo? E isso vai definir, então, o conjunto sequência do A, certo? Essa vai nos permitir, então, para a gente poder fazer a implementação disso aqui, né? O conjunto sequência vai ser útil para outros cenários também, né? Mas nesse cenário específico aqui, ele já é útil para a gente conseguir implementar um reconhecedor para essa gramática através de funções, né, escritas manualmente, digamos assim, com switch cases. Bom, então o conjunto sequência do A, na sua definição mais básica, é que ele vai ser um conjunto de terminais que aparecem imediatamente depois do não terminal A, para o qual a gente está querendo calcular o conjunto sequência, certo? Então esse não terminal A ele tem que fazer parte da gramática, né? Então, a definição formal nesse universo é o conjunto de terminais A, certo? Só teremos terminais A nesse conjunto de sequência, tal que exista uma derivação S que leva para essa forma sentencial. E nessa forma sentencial, percebam bem, para qualquer forma sentencial alfa e beta, certo? A gente vai colocar esse Azinho no conjunto de sequência do Azão. Porque esse Azinho vem nesse corpo dessa produção, nessa forma sentencial, que isso aqui vai eventualmente virar um corpo de uma produção, a gente vai ter então o Azinho aparecendo logo depois da nossa regra do não terminal A, do nosso não terminal A. Então aqui nós temos uma gramática para ilustrar rapidamente esse exemplo, certo? Onde essa gramática é uma gramática onde um S pode virar um Azinho, ou pode virar um L entre colchetes. E esse L é uma sequência de Azinhos separados por ponto e vírgula, certo? Onde a gente pode ser só um Azinho, ou pode ser 2 Azinhos, ou 3 Azinhos, porque a gente tem aqui a recursão à direita, como vocês podem ver aqui. Então, nesse caso aqui, se a gente for calcular o conjunto sequência do L, certo? Desse não terminal L, olhando unicamente para esse corpo que eu estou selecionando aqui, o que vem depois desse L é o fecha colchetes. Então, essa aqui é a ideia do conjunto de sequência. Claro que aqui eu posso pegar um outro exemplo simples como esse, né? Antes de entrar no claro que aqui,
é calcular o conjunto de sequência desse S aqui, que é o símbolo inicial da gramática. O conjunto de sequência desse S, percebam bem, nessa produção ele aparece, é o ponto, tem a ponto e vírgula. Então esse ponto e vírgula vai fazer parte do conjunto de sequência do S. Eu não vou entrar em detalhes no claro que aqui, porque no próximo slide eu vou entrar com mais afinco, digamos assim, em como calcular os cenários diferentes aqui. Quais são os cenários diferentes? O primeiro deles é que esse L, percebam bem, ele aparece no final de uma produção. Então como é que eu calculo o conjunto de sequência de um não terminal que está no final de uma produção? Isso vale também para esse S, sendo que a cabeça é o L. Então eu tenho uma regra L que leva para S e eu preciso saber o que vem depois desse S, certo? Então essa é a principal peculiaridade que tem, que a gente vai ver agora logo em seguida. Bom, então o conjunto de sequência, para resumir, ele vai nos permitir então saber o que vem depois dos não terminais, né? Então, para calcular esse conjunto de sequência do A, sendo esse A qualquer não terminal da minha gramática, e a gente vai assumir agora nas próximas regramentos aqui que o alfa e o beta, eles são formas sentenciais válidas, ou seja, eles são qualquer sequência válida de terminais e não terminais. Então, se A for o não terminal inicial da gramática, a gente vai acrescentar o dólar no conjunto de sequência desse A, certo? Por que a gente acrescenta esse dólar? O que é esse dólar? Esse dólar, ele é um token especial, ele não faz parte do meu alfabeto, da minha gramática, né? Mas ele é um token especial que marca o final da entrada. E a gente sabe que depois do não terminal inicial da gramática, que nesse caso aqui está sendo representado por esse A gente sabe que depois dele vai ter um dólar para marcar o final da entrada. Então seria como se fosse a nossa sentinela de final de entrada, o nosso fim de arquivo, certo? Se houver um X que leva para alfa, azão, beta, nesse caso, percebam bem, eu estou querendo calcular o conjunto de sequência desse A aqui, certo? Nesse caso, a gente vai calcular o conjunto primeiro do beta e vai adicionar esse conjunto primeiro do beta dentro do conjunto de sequência do azão, certo? Se o conjunto primeiro do beta conter o vazio, isso pode acontecer, a gente viu que lá no conjunto primeiro o vazio pode fazer parte do conjunto de sequência, a gente não adiciona ele, porque o vazio nunca fará parte dos conjuntos de sequência. Ele nunca faz parte. Tá? Isso é o que está entre parênteses aqui, extremamente importante. Se houver um X que leva para alfa e azão, e aí vem a jogada, olhem só, eu tenho um azão no final de uma produção, no final do corpo de uma produção. Como que eu calculo o conjunto de sequência desse azão? Nesse caso, o conjunto de sequência desse azão vai ser o conjunto de sequência da cabeça da produção, certo? Ou seja, o sequência do X. Então, no sequência do A, a gente vai adicionar a sequência do X. No cenário, olhem só, que é muito parecido com o anterior, que é esse aqui, ó, quando eu tiver alfa, azão, beta, e no primeiro desse beta a gente ter o vazio, quer dizer que esse beta pode se tornar vazio, a gente também adiciona o sequência do X no sequência do A. Por quê? Porque esse beta pode se tornar vazio, e o que vem depois desse A é o que vem depois do X, certo? Que é a cabeça. Então a gente, de maneira análoga lá ao conjunto primeiro, a gente aplica esses regramentos aí de maneira iterativa, ou seja, a gente faz uma análise completa das produções, alterando os conjuntos de sequência. Se a gente alterar pelo menos um ao conjunto de sequência, a gente marca que tem que fazer uma reanálise completa, e quando a gente fizer uma passagem completa por todas as regras e não alterar os conjuntos de sequências, a gente para. Então esse aqui é o algoritmo de aplicação, de cálculo do conjunto de sequência, certo? Então, para ilustrar de maneira mais concreta esses casos diferentes, eu quero explicar alguns pontos que eu acredito que são os pontos mais complexos de se entender. Enquanto tem alguns pontos simples, como esse aqui, né, do alfa a beta, porque depois do A vem o primeiro do beta, então isso aqui é bem tranquilo, né? O conjunto de sequência do A vai ter o primeiro do beta, então isso é bem tranquilo. A maior peculiaridade importante que a gente tem aqui no quesito de compreender por quê, é saber por que o conjunto sequência do X faz parte do conjunto sequência do A quando eu tenho uma regra onde esse A aparece no final de uma produção cuja cabeça é o X, certo? E esse segundo caso aqui é muito semelhante a esse, então vamos se focar nesse aqui, que esse aqui é a principal dificuldade que eu considero para entender o conjunto sequência. Então eu vou passar agora para o nosso quadro slide que nós temos aqui.
E nós temos aqui justamente esse exemplo, certo? Que está ilustrado aqui pela gramática que a gente viu no slide anterior, certo? E a gente tem na nossa entrada, para ilustrar, um buffer, né? Onde a gente tem uma entrada válida para essa gramática, que é abre colchetes, A, ponto e vírgula, A, fecha colchetes. E aqui eu posso até ousar e escrever aqui $1, certo? Para marcar o final da entrada, ok? Porque a gente sabe que no final da entrada tem esse dólar. Então a gente sabe que depois do símbolo inicial da gramática, que é o nosso S aqui, vai ter aquele dólar. Então, por default, símbolo inicial da gramática, conjunto de sequência tem o dólar. Mas para justamente a gente se focar nesse ponto aqui, né, que é o quesito que eu considero mais difícil para a gente entender o conjunto de sequência, nesse exemplo aqui eu fiz uma ilustração, certo? E essa ilustração ela mostra a nossa árvore de derivação. Então a árvore de derivação para essa entrada que a gente está usando como exemplo. Então ela começa no símbolo inicial da gramática e aí nós temos o S derivando para L entre parênteses, já que a gente quer ter coisas entre parênteses na nossa entrada. E esse L ele vai virar em dois As, separados por ponto e vírgula. Então a gente tem que obrigatoriamente derivar para essa regra que tem o ponto e vírgula entre o S e o L. Esse primeiro S aqui, ele deriva para A, então a gente tem o primeiro Azinho. E o segundo elemento não terminal, que é o L, deriva para S, para esse S poder derivar para A. Então essa fica a nossa árvore de derivação. Então lá no slide, percebam bem que só fazer um parênteses rápido, é que se a gente fizer uma busca em profundidade aqui, ó, a gente reobtém a entrada, mostrando que essa árvore de derivação ela é válida para aquela entrada. Né? Então lá no nosso slide a gente tem lá o regramento, né? Se houver um x que leva para alfa A, acrescente sequência de x em sequência de A. Ou seja, o que vem depois desse A é o que vem depois da cabeça, se a gente for interpretar sincronamente. O porquê, para explicar isso, a gente tem que olhar para a árvore. E olhando para a árvore, percebam bem, vamos pegar um cenário aqui, o mais simples possível, que é o nosso L derivando para o S. Então, no conjunto sequência do S, certo? Eu vou colocar o conjunto sequência do L, ou seja, o que vem depois do S é o que vem depois do L. E essa regra, ela está aqui, ó, tá vendo? L que leva para esse S. E por que a gente adiciona o conjunto sequência do L no conjunto sequência do L? É porque depois desse S, na nossa árvore, o que vem depois desse S é o que vem depois desse L aqui, que é a cabeça, certo? E o mesmo vai ser válido, então esse é o primeiro exemplo. Percebam bem que se eu tiver alguma coisa depois desse S, que no caso aqui é o fecha colchetes, o que tiver depois desse S vai ser o que vai ter depois desse L que está na sua cabeça, certo? E o que vem depois desse L, a gente pode perceber que invariavelmente vai ter o fecha colchetes lá, ok? A gente tem uma outra regra que é da mesma forma, onde a gente tem L que leva para S ponto e vírgula L. Então o conjunto de sequência do L vai ter o conjunto de sequência do L dele mesmo, porque esse L aparece na cabeça. E isso se verifica nessa regra aqui, ó, nessa subárvore aqui, onde nós temos o L no final do corpo da produção L que leva para S ponto e vírgula L. Então o que vem depois desse L é o que vem depois desse L cabeça. E é o fecha colchetes, certo? Então, para entender esse regramento, a gente precisa realmente olhar para a árvore de derivação, porque a árvore de derivação nos dá essa resposta, certo? Eu olhei primeiro esse exemplo aqui, certo? Que é esse aqui, e o segundo exemplo é dessa subárvore um pouco maior aqui. Certo? Então, dito isso, se ficar alguma dúvida, obviamente fico à disposição, certo? Para fazer exemplos, mas a gente vai fazer alguns exemplos aqui em seguida que talvez vão permitir vocês compreenderem de maneira mais clara esse conjunto de sequência, certo? Então, o primeiro exemplo que a gente vai se focar é o exemplo que a gente viu lá na videoaula anterior, onde lá na videoaula anterior a gente calculou o conjunto primeiro para essa gramática que está aparecendo aqui no slide. Certo? Então, a gente vai voltar para esse exemplo, certo? Ele já está, de certa forma, pré-preenchido, como vocês podem ver aqui, onde eu já tenho o conjunto primeiro calculado para cada um desses não terminais aqui. E aí agora o que a gente quer fazer então é calcular o conjunto sequência, certo? Desses não terminais. Então a gente vai então
calcular esse conjunto de sequência, e para começar o cálculo desse conjunto de sequência, a gente já, considerando que o E é um não terminal inicial dessa gramática, a gente vai adicionar o dólar, como por default, no seu conjunto de sequência. E aí, agora, a gente vai começar a analisar, então, aonde esse E aparece nas produções, certo? Então, esse E aparece nessa produção aqui, EST, e o conjunto de sequência desse E, certo? A gente tem o conjunto primeiro de ST, e o conjunto primeiro de ST, certo? Vai ser o conjunto primeiro de S, já que o S não deriva para vazio. E o conjunto primeiro de S, a gente calculou, é o mais e o menos, então a gente adiciona no conjunto de sequência do E o mais e o menos. Certo? O E, ele aparece também nessa última produção, a gente já varre todas as produções procurando por E, e a gente vê aqui que nós temos um fecha parênteses depois desse E. Então, no conjunto de sequência do E, a gente vai ter também o fecha parênteses. Depois a gente analisou todas as produções que tem o E, a gente passa para analisar as produções que tem o S no corpo delas. Então, o S aparece numa única produção, que é essa primeira, e no conjunto sequência desse S, a gente vai ter o conjunto primeiro do T, certo? Então, o conjunto primeiro do T é abre parênteses num. Então, no conjunto sequência do S, a gente pode aparecer o que vem depois de um S, que é um operador aritmético, né? É o abre parênteses e o num. Depois, calculando o conjunto sequência do T, o T já aparece em vários outros locais, né? Nós vamos começar então por esse primeiro, e percebam bem que aqui a gente cai naquele cenário da peculiaridade que a gente explicou antes, né? Onde o T aparece no final de uma produção. Então, no conjunto de sequência desse T aqui, a gente vai adicionar o conjunto de sequência do E. Então, para isso, a gente vai copiar todos esses quatro terminais, o dólar, o mais, o menos e o fecha parênteses, porque o que aparece depois de um T, já que ele está no final do corpo de uma produção cuja cabeça é o E, é o que vem depois desse E. E a mesma coisa se repete quando a gente tem o E que leva para T, a gente repete a mesma cópia, certo? Só que o T, ele aparece também aqui nesse corpo da produção, TMF. Então, o conjunto sequência do T vai ter o primeiro do MF. E como o M não deriva para vazio, certo? A gente não tem o vazio no conjunto primeiro do M, a gente adiciona só o primeiro do M, que é asterisco e divisão, certo? Então, com isso, a gente completa o conjunto sequência do T. O conjunto sequência do M, ele só aparece numa única produção, no corpo de uma única produção, que é a TMF, e o conjunto sequência do M, então, é o primeiro do F. E o primeiro do F, a gente já calculou, é o abre parênteses e o num, certo? E depois a gente falta só calcular o conjunto de sequência do F, e o conjunto de sequência do F, ele aparece aqui, no final das produções cuja cabeça é o T, e por conta disso a gente adiciona o conjunto de sequência do T, certo? Que é então dólar mais, menos, fecha parênteses, vezes e divisão, certo? Então com isso a gente conclui esse exercício, certo? Eu deixo para vocês o registro no próprio slide aí da resposta. Bom, o nosso segundo exemplo, então, era aquele segundo exemplo onde a gente tinha uma gramática, né? Vou passar aqui para o nosso quadro novamente, onde essa gramática era a gramática do comando do if com else opcional. Então, nesse exemplo aqui, certo? A gente também quer calcular agora, então, o conjunto de sequência para esses não terminais, certo? E para isso, então, a gente vai fazer a mesma análise aqui, né? Sabendo que o D, como ele é o primeiro não terminal listado, a gente já adiciona o dólar aqui por default, já vem pré-preenchido o dólar ali, certo? Então, agora, olhando para o conjunto de sequência, certo? A gente precisa, e a gente quer calcular o conjunto de sequência do D, a gente tem que olhar aonde esse D aparece nas produções. A gente percebe que ele aparece aqui, certo? Onde esse D, a gente tem depois dele um E. Então, a gente vai colocar no conjunto de sequência do D o primeiro do E, certo? E o primeiro do E, a gente tem aqui o else e o dólar. O dólar, como a gente viu antes, jamais faz parte, perdão, o epsilon, que é o vazio, ele jamais faz parte do conjunto de sequência. Então, nesse caso, a gente vai copiar somente o else para o conjunto de sequência do D, por causa dessa regra aqui, dessa produção aqui. Só que pelo fato do E
poder se tornar vazio, já que o vazio faz parte do conjunto primeiro dele, a gente tem que olhar para a cabeça, certo? E a cabeça aqui é o conjunto sequência do I, certo? Só que o conjunto sequência do I a gente não calculou ainda, então isso aqui vai ficar para depois, a gente vai ter que fazer uma passagem completa depois de novo para poder copiar isso, né? Então, a gente pula isso aqui e nós vamos analisar agora o conjunto sequência do D, certo? Como ele aparecendo no final da produção, cuja cabeça é o E. E de novo, aqui a gente não calculou ainda o conjunto sequência do E, então a gente vai deixar em aberto para que na próxima passagem de todas as regras, quando a gente estiver calculando o conjunto de sequência, a gente possa calculá-lo, copiá-lo, né? Então, nesse caso, a gente conclui a análise do D, embora ela esteja parcial, e a gente passa a analisar o I, certo? E o I, percebam bem que ele aparece numa única produção, que é a D que leva para I. Então, como o I aparece no final da produção, a gente vai copiar todo o conjunto sequência da cabeça para o conjunto sequência do I. Então, a gente copia aqui o dólar e o else, né, que é o conjunto sequência do D. Então, a gente vai colocar aqui, então, dólar e o else. Depois disso, o I não aparece mais em nenhum lugar, certo? Então, a gente avança para o conjunto de sequência do E. E o conjunto de sequência do E é igual ao conjunto de sequência do I, pelo fato que o E aparece no final do corpo da produção, cuja cabeça é I. Então, a gente copia, então, também aqui dólar e else. Depois, a gente vai calcular, então, o conjunto de sequência do B. O conjunto de sequência do B é o mais simples de todos nesse exemplo aqui, porque o B aparece entre parênteses e, portanto, o que vem depois desse B é o fechamento do parênteses, certo? E notem, percebam bem que a gente fez uma passagem completa nos nossos conjuntos, onde alteramos os nossos conjuntos, então a gente tem que reavaliar, a gente começa reavaliando pelo D. Então, agora o D aparece aqui no conjunto, nessa regra aqui, onde tem depois um E. Então, a gente coloca o conjunto primeiro do E, copia lá o conjunto primeiro do E, paf, copiou, mas como é um conjunto a gente já tinha copiado, né? Mas agora, a gente, como o E deriva para vazio, a gente pode copiar, então, o conjunto sequência do I para o conjunto sequência do D. Então, o I agora está calculado, a gente copia para lá, só que aqui vai ser só dólar e else, então não vai alterar o conjunto, já que a gente está trabalhando com conjuntos, né? E a gente segue adiante. O D ele aparece também nesse corpo da produção E, que leva para else D. Como ele aparece no final, a gente copia o conjunto de sequência do E. Então, copiamos esse dólar e o else lá para cima de novo. Não altera o conjunto, então a gente não levanta a flag lá de reavaliar tudo de novo. E depois a gente passa a avaliar o I. O I aparece no final dessa produção, D que leva para I, então a gente copia o conjunto de sequência do D. Copiamos o conjunto de sequência do D, que a gente não altera o conjunto, a gente já tinha copiado, né? E depois a gente vai avaliar então o conjunto de sequência do E, que aparece nessa única produção. Então o conjunto de sequência do E tem o conjunto de sequência do I, certo? Por aquela razão que a gente viu da árvore de derivação, e não altera os conjuntos porque a gente já tem o dólar e o else aqui. Aí depois a gente reavalia o B também não altera, fez uma passagem completa sem alterar, termina, essa é a resposta, certo? Então, nós temos então o registro aqui da resposta para esse exemplo, e aí agora nós vamos para o terceiro exemplo, que é o exemplo da regra da lista de declarações lá que a gente havia feito, né? Então, deixa eu só passar aqui para o próximo exemplo, que é esse aqui. Certo? Então, aqui novamente a gente vai calcular o conjunto sequência desse exemplo aqui. Então, nós vamos botar aqui sequência, para a gente completar a nossa tabela com o primeiro e a sequência. Certo? E no conjunto sequência, então, do DS, a gente vai colocar imediatamente o dólar, já que esse dólar ele faz parte já da nossa, por definição, né, já que ele é o nosso símbolo inicial da gramática. O DS, ele aparece em única produção, que é essa aqui, o DS', que leva para ponto e vírgula DS, e ele aparece no final. Então, por conta disso, a gente tem que adicionar o sequência do DS', que a gente não calculou. Então, a gente copia o vazio aqui. A gente avança para calcular o conjunto de sequência do DS'. O conjunto de sequência do DS', ele aparece lá no início, no final ele aparece lá no início, na primeira produção e no final dessa produção. E por conta disso, a gente adiciona no conjunto de sequência do DS' o conjunto de sequência do DS, que é dólar. Então, a gente copia esse dólar para cá.
O ds' não aparece em mais nenhum lugar, então fim. E o conjunto sequência do D, ele aparece numa única produção, que é essa primeira aqui. Então a gente vai adicionar no conjunto sequência desse D o primeiro do ds'. O primeiro do ds', como vocês podem perceber, a gente tem o ponto e vírgula e o vazio. Então a gente coloca o ponto e vírgula, já que o vazio jamais faz parte do conjunto sequência, certo? Mas esse vazio nos indica que o ds' pode derivar para vazio, já que a gente tem até uma regra explícita para isso. E por causa disso, a gente vai colocar no conjunto de sequência do D o conjunto de sequência da cabeça dessa produção, que é o ds. Então, o conjunto de sequência do ds, o dólar a gente copia para cá. Como a gente fez uma passagem alterando esses conjuntos, a gente vai reavaliar agora, então, todas as regras para ver se esses conjuntos não mudam, certo? Então, a gente começa pelo ds. O ds aparece aqui, a gente copia o conjunto de sequência do ds', que é o dólar, então não altera. Depois a gente calcula o ds', que aparece só nessa primeira produção, copia o conjunto de sequência do ds, não altera também. E depois calcula o conjunto D, conjunto de sequência do D, que também não vai alterar, porque nada alterou até então. Então, com isso a gente conclui. Essa é a resposta aqui, que eu deixo registrado, inclusive com as explicações em modo texto aqui no slide, certo? Então, para terminar essa videoaula sobre o conjunto sequência, eu vou remeter a gente agora para o nosso exemplo inicial, para fazer justamente essa questão do fechamento do primeiro sequência e como eles juntos servem para a gente construir um analisador sintático construído de maneira manual. Então, eu lembro que vocês lá no início da videoaula, que a gente implementou manualmente a função A como um grande switch case, onde o seletor do switch é baseado no token de look ahead que a gente tem na entrada. O conjunto primeiro do A vai servir para a gente fazer os casamentos com os corpos das produções, que são tokens, nesse caso aqui, o A e o B, para a gente consumir esses tokens, né? E o vazio, a gente utiliza o conjunto de sequência do A, que nesse caso aqui é o C, o D e o E, né? O conjunto de sequência do A é o primeiro do CE, e o primeiro do C vai ser C e D. E como o C deriva para vazio, como a gente pode ver por essa regra, o sequência do A vai também ter o primeiro do E, que é somente o E. Então, para C, para D e para E, que está no conjunto de sequência do A, a gente simplesmente não faz nada, certo? E isso faz com que o A derive para vazio. Fazer nada aqui na implementação significa que esse A está derivando para o vazio, certo? Então, percebam bem como o conjunto primeiro e sequência são importantes para a gente implementar manualmente um analisador sintático descendente, que a gente pode implementar manual. É só transformar cada uma dessas funções cada um desses não terminais em funções e implementar utilizando primeiro sequência, seguindo esse regramento aí, certo? Então eu deixo para vocês aqui um exercício final, certo? Onde o objetivo é calcular os conjuntos primeiro e sequência dessa gramática. Ela é um pouco mais complexa porque ela tenta abordar todos os casos, inclusive aqueles peculiares, por exemplo, o cenário onde esse x aqui, percebam bem, ele aparece no final, então no conjunto de sequência dele vai ter o conjunto de sequência do y, mas como o x deriva para vazio, certo? Eu tenho que cuidar isso na hora de calcular aqui. Esse é um exemplo para a gente ilustrar. Inclusive o x aparece aqui, então o conjunto de sequência vai ser influenciado por esses aspectos aí, certo? Eu deixo para vocês fazerem. Mais para frente a gente faz uma videoaula para resolver esse exercício, para vocês terem desde digamos assim, do enunciado, mas também ter a resolução dele e todo o raciocínio por trás disso, certo? Recomendo vocês também exercitarem isso aqui antes de ver essa videoaula que vai ter a solução desse exercício. Então eu termino por aqui, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.